Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos em Seu nome, sempre vos agradecendo, vos louvando pela vida, agradecendo o Mestre Jesus, está sempre conosco. E sim, ficamos felizes, pois juntos vamos aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles. Por isso, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Muito boa noite. Então, vamos aqui, claro, agradecendo a presença de vocês. Já, eu e Célia que também, aqui está. Damos uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro, o último desta semana, iniciando a primeira semana, os primeiros dias agora de mês de julho, estamos no dia 3 de julho, então esperamos que tudo esteja bem, tudo preparado, pronto para descansar um pouquinho no final de semana, e assim vamos dando boa noite para Denise Holland também, para Maria Helena Lima. Boa noite para Sandra Oliveira Vita, que também está conosco, Judélia Lima, Alessandra Branco e todos vocês que estão chegando. Afinal de contas, esse é o momento para todos nós, é o momento que nós vamos falar do Evangelho, vamos falar um pouquinho de Joana de Ângeles, e suas recomendações sempre muito úteis para todos nós. Por falar o Evangelho, hoje o tema, assunto é orgulho e humildade. Então, o tema está dentro do capítulo que fala sobre bem-aventuranças e bem-aventurados os pobres de espírito. E orgulho e humildade é algo que nos eleva, é um das virtudes importantes para todos nós e que nós vamos ver então o que diz. E Joana de Ângeles também vem, como sempre, para trazer para todos nós a sua sabedoria, suas orientações, seus esclarecimentos. E hoje o tema de seu assunto, a sua conversa é sobre caridade e alento. Então ela está falando sobre caridade, Nos últimos encontros que nós tivemos, já tivemos duas colocações de Joana de Ângeles sobre caridade, e hoje ela vem falar sobre caridade e alento. Muito bem, muito bom. Então, nosso boa noite vai aqui também para a Ivana Santa Rosa, vai para a Bruna Tubarão, sejam todos bem-vindos aí, para esse nosso momento em que nós falamos um pouquinho, trazemos um pouquinho do Evangelho para todos nós, esses momentos que nos encontramos então com a palavra esclarecedora, que procura assim nos auxiliar em nossa caminhada. Como eu falei para vocês, o Evangelho traz para nós hoje orgulho e a humildade. Olha, é bastante coisa, são aqui 4, quase 5 páginas. Nós vamos ficar no início, que já dá para ter uma boa ideia, Aliás, todos nós sabemos da importância do orgulho, da humildade e esse contraste que existe entre eles e que é importante escolhermos por isso mesmo o nosso caminho. E aqui o Evangelho fala o seguinte: que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos, venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude a fazer brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens,
diz que são irmãos que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salvou. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e por isso, quando Deus os retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos. Os envoltórios do pobre não é o mesmo que o do rico. Aí então, o Criador fez duas espécies de homens. Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob seus tetos dourados ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem o sei. Consentirás em lhes dar a esmola, mas a lhe apertar a mão fraternalmente, jamais. Que dizes? Eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de saudosos filósofos! Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do grande senhor e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam como esse corpo envoltório perecível do teu espírito? Volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensas que a morte não te poupará mais que a um outro? Que os títulos não te preservarão dela? Que ela pode te atingir amanhã, hoje, em uma hora? E se tu te escondes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis mais baixos que o último dos vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são teus títulos de nobreza. Evangelho de hoje, a gente vê um texto bem contundente, né, para nós, mas vamos cumprimentando também o Fábio Fidelis, a Márcia Miranda, Cisley Cordeiro, que também
está aqui conosco, né? Bárbara Santana Néria, Sônia Martins, Verinha Fernandes, Bruna Tubarão, a Ivana e todos vocês que estão nos acompanhando neste momento. E nós vimos pelo texto que foi colocado para nós hoje sobre orgulho e humildade, contraposição, né? E nós vimos e percebemos que aquilo que foi dito e nada além daquilo que nós sabemos, que não existe diferença nenhuma criada por Deus entre nós e o mais miserável dos seres humanos que habita a terra e também entre os mais poderosos que habitam esse mundo. Não existe uma diferença criada por Deus, porque nossos corpos são feitos da mesma matéria, do pó, da terra, trazido por nós e até nós pela alimentação. Sempre necessitamos e todos nós somos absolutamente iguais. Não há diferença entre o sangue de um plebeu e de um rei, ou de um pobre miserável e seu presidente da república. Despojadas as roupas desse mundo físico, somos absolutamente iguais. As diferenças criadas foram por nós. Foram criadas por nossa maneira de pensar. Foram criadas pelo nosso orgulho, foram criadas pela nossa vaidade. A ninguém é impedido o direito, de, pelo seu trabalho, por sua atividade, se enriquecer, ter grandes posses, ser milionário, multimilionário, bilionário, trilionário, seja lá o que for. A ninguém é impedido, absolutamente. E são tantas e tantas vezes por seus próprios méritos. Mas aí, entre se achar o melhor de todos, porque conseguiu subir na vida, e por isso mesmo, por se achar melhor de todos, automaticamente do outro lado, está lá menosprezando aqueles que não o conseguem. Dá vazão aí ao seu orgulho, à sua vaidade, e leva a sua vida dentro de diapasão dessa maneira de ser. E nós sabemos que, quando nós morremos, deixamos tudo por aqui. Como eles também sabem, mas em tantos e tantos casos não se importam com isso, desde que estejam muito bem, vivam muito bem, e a gente sabe como que a mentalidade, a ideia ou a sociedade de uma maneira geral acaba funcionando, né? E foi muito bem esclarecido aí, falado sobre os ricos, sobre aquilo tudo que fazem, a importância que, claro, eles têm para a sociedade, que também da sua riqueza, dos impostos que pagam, dos empregos gerados, vai se fazendo o progresso. Sem contar também que tantos e tantos desses famosos e multimilionários também empregam muitos de seus recursos que auxiliam em pesquisas médicas, enfim, nos mais diferentes campos, para que o progresso possa também se alavancar. Mas fazer distinção entre as pessoas, fazer distinção da maneira como enxerga as pessoas, da maneira como vê essas pessoas, né? E fazer dessa maneira de ser o seu ritmo e a sua vida é um grande engano, e porque a gente sabe, no momento que chegarmos lá, não vai ser perguntado, não vão querer saber se você era um multimilionário, se você era um miserável que andara pela sarjeta, vão querer saber o que você fez na sua existência. E não vai ter como enganarmos a ninguém. Claro, né? Então, isso daí está muito bem claro para todos nós. Então, o que nós realmente precisamos fazer é essa opção: caminhar pelo orgulho, caminhar pela humildade. Porque quando caminhamos pelo orgulho, nós sabemos muito bem que andamos juntos aí com a vaidade, com o egoísmo, com a presunção e com tantas e tantas outras virtudes, entre aspas, que, claro, não são virtudes algumas, são, na realidade, sentimentos muito ruins que nós cultivamos dentro de nós. E como se diz, a humildade, ela ainda, né, lado a lado ali com a caridade, porque não tem como fazer caridade no sentido da palavra caridade, se não houver a humildade de entender o momento, de entender as pessoas que estão ao redor, de entender que todos somos espíritos criados por nosso Pai da mesma forma, mas que fomos trilhando caminhos diferentes, em situações diferentes, porque também vai depender do mundo, do lugar que nós vivemos, a nossa adaptação, né? E
Então, fica bem esclarecido, colocado para todos nós essa questão da importância de olharmos ao nosso lado e entendermos que somos iguais fisicamente. Temos a mesma constituição química, o mesmo tipo de metabolismo, as reações que funcionam em um, funcionam em outro. E quanto a isso, não há diferença nenhuma. As diferenças que nós consideramos, que nós abraçamos, que nós elevamos, foram absolutamente criadas por nós. Tanto que Jesus, quando veio, disse de uma maneira bem clara: ama o próximo como a ti mesmo. Se a pessoa é orgulhosa, se tantas vezes ela é presunçosa, arrogante, esse tipo de coisa, não há como ter humildade, sequer para entender aquilo que Jesus quis colocar então para nós. Pelo menos na encarnação em que elas se julgam assim. Porque nas próximas, como o próprio Evangelho assim diz, pode ser que ela venha pior do que aqueles que ela desconsidera nessa presente encarnação. É opção de todos nós, não é? Nosso abraço também aí para o nosso querido Barros Maurício. E amigos, também Joana de Ângeles, ela está falando para nós sobre a caridade. E nós acabamos de falar que a caridade, ela anda ali lado a lado, ela é fundamental que ande sempre junto com a humildade, com esse modo mais tranquilo de viver, de entender. As pessoas têm problemas, como nós temos também, nós sempre nos enxergamos do mesmo jeito, nós enxergamos os outros segundo o nosso próprio pensamento. Eu sempre falo que uma pessoa que para nós ela é antipática, ela é chata, ela é intolerante, ela é isso e aquilo, para outra pessoa pode não ser, a outra pessoa pode achá-la maravilhosa. Porque cada um de nós pensa de uma maneira diferente da outra. Mas a aplicação de nossas vidas por essas virtudes nos iguala. Se não aos olhos nossos aqui da humanidade, das nossas encarnações, mas aos olhos mais importantes que são os olhos do nosso Criador. Então temos que fazer essa distinção e fazer também a opção. Queremos ser valorizados pelos olhos daqueles que aqui estão conosco, nos olhando mutuamente na encarnação, ou irmos modelando a nós mesmos para termos olhares mais complacentes, melhores, daquele que está lá em cima. Opção de cada um, né? Mas vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala sobre caridade e alento. É o tema dela hoje. Ela nos diz o seguinte: urge que vivas a mensagem evangélica em clima de otimismo e de paz. Indispensável que seja modificado o conceito pessimista que se transformou em condicionamento infeliz nas almas, de modo a edificar-se. Era melhor em que te tornarás modelo e exemplo de fé excelente que preconizas. Nesse sentido, e para tanto, o exercício da caridade assume dever e caráter impostergáveis. Caridade do esquecimento para as ofensas e perdão incondicional para os ofensores. Se angustiado e ferido pelo ácido da malquerença de alguém que te aflige incessantemente, caridade para ele, não lhe devolvendo agressão sutil ou violenta, privada ou pública. Se a insistência da perversidade te perturba, desejando destruir a floração dos teus nobres sentimentos, não te molestes com defesas injustificáveis, nem revides sob qualquer condição que te seja imposta. O cristão legítimo sobrepaira ao alcance das farpas da inveja, disfarçada de sutis ornamentos com que a traiçoa e malsina. Caminhas para a vida, no rumo da vida, sob os compromissos das tuas vidas passadas. Sofres o que deves, padeces o que mereces. De forma alguma impedirá a urdidura dos compromissos anteriores. Filhos, pais, irmãos e amigos são realizações do passado,
nem sempre na condição de companheiros gentis e afeiçoados do vosso roteiro de evolução. Portanto, não reclames. Faze à luz do entendimento, sem esperar que outros te ofertem claridade ou o seu combustível de manutenção. Sê tu aquele que crê. Crê o exemplo vivo. A felicidade consiste não em sorrir, mas em não complicar a marcha ascensional com a adição de novas penas para o futuro. Trabalha em Jesus, recorda-te dele em todos os momentos. Pulou aqui. Trabalha em Jesus, recorda-te dele em todos os momentos, mesmo quando a alma se encontra estraçalhada, e especialmente nesse momento. Não obstante, com familiares, amigos e companheiros, esteve sempre a sós, nos ásperos momentos dos testemunhos de amor. Não te atormentes de forma alguma ante as dificuldades do mundo e as circunstâncias de dores ou alegrias. Tudo passa, menos a sublime conquista defluente do amor no exercício da caridade a todos. Sejam os que transitam pelo teu lar de provações, até aqueles que vêm de longe ulcerar-te a alma sensível. Persevera na resistência pacífica e não te permitas desanimar. Nunca. É o que nos fala Joana de Ângeles hoje a respeito de caridade e alento. Ela coloca para nós aquilo que nós sabemos, claro, das nossas dificuldades que temos no nosso dia a dia, especialmente as dificuldades de relacionamento, dificuldades que tantas e tantas vezes, em nossas encarnações, ou nesta encarnação, a qual nós estamos aqui juntos, são resultados de nossos problemas, daquilo que nós mesmos criamos. Hoje podemos ter dificuldades causadas por nós. 1 hora, 2 horas atrás, um dia, uma semana, um mês, um ano, décadas, séculos, milênios, não sabemos. Mas se são causadas por nós nesta encarnação, vamos correr para resolver. Se são dificuldades causadas por problemas anteriores, vamos ter muito problema para resolver, e esses problemas vão nos trazer tristeza, mágoa, dores, muitas e muitas vezes sofrimento, e grandes sofrimentos, porque nós não sabemos a origem, por que eu estou passando por isso. Mas com certeza, pelo grau das minhas dificuldades, podemos ter certeza que fizemos coisas não muito boas. Essas coisas não muito boas estão cobrando de cada um de nós o seu preço. E Joana de Ângeles foi bem claro aqui. Nós estamos cercados por pessoas espíritos encarnados que fizeram parte de nosso passado. De nosso passado não tão glorioso assim. E tantas e tantas vezes ele vem próximos a nós, porque não tem como resgatar o que nós fizemos de errado, senão que nossas vítimas, vamos colocar assim, não estejam perto de nós. Não é? Assim como temos que estar próximos àqueles que nos afligiram, para que eles possam trabalhar pela redenção dos erros deles com relação a nós. Então, nossa caminhada não é fácil, e não é, e vai continuar não sendo. Passamos por bons momentos, claro, todos nós passamos por bons momentos. Quando a família está bem, quando eu estou bem, quando o meu trabalho está bem, quando a minha situação está bem, quando aquilo que eu queria aconteceu, mas nós sabemos que, como terminou Joana, tudo passa. Coisas boas, também coisas ruins. Né? E nós deixamos claro, e nos faz adoecer, e dor e sofrimento, muito mais das coisas ruins, porque na realidade elas marcam muito mais. Né? E invariavelmente uma conversa com pessoas, às vezes, até com pessoas que nós não temos um relacionamento, que conhecemos, até naquele presente momento,
Se são trazidos assuntos, as coisas que nós vamos lembrar com maior frequência vão ser nossas dificuldades, nossos problemas. E vão falar, já passei por isso, aquele já passou por aquilo, começa com um assunto de família, que tem alguém adoecido, por isso, já passei. Essas situações nos marcam, porque exigem muito mais de nós do que momentos de alegria. Temos tantos momentos de alegria, já tivemos, que se nós formos procurar lembrar, às vezes até nós nem lembramos mais, porque nós estamos naquele momento de tranquilidade. Agora, momentos difíceis são momentos difíceis e cada um de nós sabe muito bem disso. Então, devemos nos esforçar ao máximo para nos entendermos. Independentemente se estamos com dificuldades em relacionamento com fulano, com ciclano, com beltrano. E fora disso não há outra maneira de melhor nos sentirmos com relação aos outros do que, apesar de todas as dificuldades, e aquelas dificuldades com nosso orgulho, nossa vaidade, nossa arrogância, muitas vezes presunção, são 4 palavras tristes, dificultam nossa ação, como dificultam a ação dos outros também. Quando os outros às vezes falham conosco, para eles também é difícil chegar e tentar esclarecer, pedir desculpa, como para cada um de nós também o é. Mas não há outro caminho se queremos encontrar essa paz, essa tranquilidade. Quando as coisas podem assim ser assim resolvidas pelo diálogo, maravilhoso. Quando não podem, sabemos das dores por que passamos, sendo questões físicas nossas, como também questões físicas daqueles que são mais próximos a nós. A humildade é tão importante, muito importante, porque sem a humildade, caridade, ela não se realiza, não tem jeito. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais a nós mesmos e nos preocuparmos um pouco menos com aquilo que fulano, que ciclano e beltrano faz da vida de cada um deles. É o que Joana de Ângeles fala para nós, não é? Então vamos aqui fazer bons momentos de lembranças felizes, cumprimentando os aniversariantes do dia. Olha aí, de hoje, amanhã e domingo, Porque a gente volta segunda-feira. Hoje, o André Luiz Vizácaro, Guilherme Zanite, grande abraço, Guilherme, que a gente conhece uma ideia de pequenininho, já vai ser papai, nosso grande abraço, que Deus abençoe. Abraço aí para Simone, pro Jim também, para todos vocês, viu? Para a esposa, claro. Aniversário também da titia Áurea Franciscone, lá de Rio Claro, nosso beijo para você. Célia também manda abraço e beijo para você, querida Áurea, para o Guilherme, para todos nós, todos vocês. Então que Deus abençoe, saúde aí, força para cuidar do titio, o titio, também dá trabalho lá para a titia. Grande abraço, que Deus abençoe. Lenir Zilman também, Maria de Lourdes Riso Bernardo, a gente conhece a Lourdinha, esposa do Sr. Wilson. Um grande abraço para vocês aí, para suas criancinhas, já enormes, papais. Então que Deus abençoe a todos vocês. Queridos amigos, temos também aqui o Silvio Emanuel, e são esses aniversariantes de hoje. E de amanhã? De amanhã vamos ter Marcos Rodrigues, Ana Paula Coracim, Camila Zappellini Bonifácio, Wesley Dahu, Drauzio Rangel, Ana Maria Sims, Valdir Gomes Nunes, Evangelista Moura, Maria Graça Souza, olha quantos, parabéns, abraço para vocês. E também nós temos no domingo, olha aqui, Antenor Piveta, Sebastiana Silva Gomes, Neuci Rodrigues, Márcia Regina Palucci, Marcos Antônio da Silva Gomes e André Brito. Olha quanta gente. Nosso abraço para todos vocês, que Deus abençoe, caminho reto, iluminado com as bênçãos do Pai. Aproveite para plantar as boas sementes, porque depois tem colheita. Tá bom? Então, nosso abraço também para a Jiqui, que está conosco, não está... Tenta lá pegar o outro lá, quem sabe. Nosso abraço aqui para a Gioveni de Paula, nosso abraço também para o Barros Maurício, que também está conosco. E é isso, queridos amigos, sexta-feira, é um belo dia para todos nós, então, estarmos reunidos como nós estamos e com a graça de Deus, claro, como sempre, procurar trazer e repartirmos esses esclarecimentos que são tão importantes para o nosso dia a dia. E amigos, chegou aquele momento, aquele momento amoroso, onde nós vamos orar pelos nossos amigos, orar, claro, por todos nós, orar por todos aqueles
que então precisam, como nós também precisamos, porque somos todos grandes devedores, e por sermos grandes devedores, precisamos das bênçãos do Pai como nunca para todos nós. Assim, amigos, vamos juntos orar, mas vamos pedir por aqueles irmãos, né, que precisam tanto quanto nós, mais do que nós até. E vocês mentalizando na casa, no lar abençoado de vocês, nós vamos nos reunir nesse pensamento e nesse momento amoroso para então orar por eles. Mentalizem aqueles que querem levar com o seu coração. E aqui levamos também nosso pensamento para Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Castiano, Cláudio Calef Filho, Décio Nunes da Silva, Fernando Henrique Castiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Guilherme Colúcio, Vanille Colúcio, Eliana Saldanha, Williana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Luiz Serra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Bastos, também Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Lismília, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Laisiane Serra, Jandira Vieira Forlan, Tercília Antonello, Antônio Donizete Neves, Antônio Martins, Claudemir Ruiz, Arvoni de Oliveira Pascoal, Jamano Camargo, Rosa Amélia Leal, Zé Carlos Bispo, Erido Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingues, Ivonete Bueno Quirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Forlan, Juliana Nardes, Avani Frossar. Nosso som está revoltado hoje? Tá. Começou e de repente parou. Olha só que rebelde, né? Nossa caixinha de som aqui que dá aquela musiquinha de fundo. Mas não tem problema. Por quê? Porque agora nós vamos então levar nosso pensamento até nosso Pai, fazer nossa prece juntos com a graça de Deus. Então, juntos, fechemos nossos olhos dentro das possibilidades. E tranquilizando o corpo, tranquilizando a mente, unamos nossos pensamentos, pensamentos amorosos, pensamentos dedicados de amor, de esperança, de fé, pensamento que nos aproxima da humildade, para que seja praticada no dia a dia. E assim, Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, amorosamente nos reunimos neste dia, neste momento, para vos agradecer, vos louvar pela vida que nos concedestes, por sua misericórdia. E sim, vos louvamos Mestre Jesus, que está sempre conosco. E louvando e pedindo a vós, levamos também nossas preces, nossas súplicas, nossos pedidos, pedindo por todos nós, seus filhos neste mundo, encarnados, desencarnados, pedindo sim, pelos aniversariantes felizes desses dias, pedindo bênçãos a tantos e tantos pais que nesse mundo trazem seus filhos à luz para o sofrimento e resgates no dia a dia. Pedimos por nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram e que se juntam a dos nossos irmãos que estão também nos deixando nesses dias, após aqui cumprirem a sua caminhada tão esperada. E sim, pedimos, Pai, suas bênçãos a esses irmãos que mandamos, encaminhamos nossos nomes até vós, seja aqui, seja em nossos lares, onde mentalizamos tantos irmãos necessitados, que como nós, precisam de seu fortalecimento, de suas bênçãos. Abençoa a todos, abençoando também nossas famílias e todos os seus filhos que, com grande sofrimento tantas vezes, por guerras, por desastres naturais, como os nossos irmãos venezuelanos em tantos lugares, sofrem momentos de grande dificuldade. Suas bênçãos, com certeza, estão ali amparando a todos. Por isso, pedimos também suas bênçãos aos dirigentes de todas as nações, para que se elevem acima do orgulho, da vaidade, tão comuns a estes casos, e que trabalhem pelo povo que necessita. Pedimos suas bênçãos aos nossos irmãos que precisam do trabalho, nossos irmãos, sim, que também nos dão o trabalho, nossos irmãos que cumprem suas obrigações, e suas bênçãos estejam sobre nossos lares, sobre nossas casas de oração, onde nos reunimos para vos louvar, para vos agradecer. E olhai com bondade, com amor, como sempre olhais, a estes que estão chegando ao mundo para suas provas, para seus resgates, suas expiações. E estes se juntam às nossas crianças, jovens, adolescentes,
na procura do melhor caminho, e que esse caminho seja sempre fortalecido pelo amor, pela caridade, fortalecido pelo perdão, pelo respeito, tolerância, pela indulgência, paciência, caridade, tantas virtudes necessárias a todos nós neste mundo e que lutamos para progredirmos. Pedimos ainda que nos auxilie na recuperação deste mundo que criastes para nós e que nós, sim, por nossa arrogância, tanto mal já o fizemos. Assim, o Pai Nosso, que nosso querido Mestre nos trouxe, é a abençoada oração que levamos até vós, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E nós, humildemente, pedimos seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia, no caminho de todos nós, para todos nós, que estamos em nossos lares reunidos, e para todos os seus filhos neste mundo, encarnados, desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem. Seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais estejam sobre todos nós, equilibrando nossos corpos físicos, sim, equilibrando nosso corpo espiritual, harmonizando nossas mentes, e que levemos sempre seu amor, sua paz aos nossos irmãos de caminhada, orando por aqueles no plano espiritual que aguardam sua vez de aqui estar. Abençoe nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, e carinhosamente todos os nossos irmãos que se perderam na caminhada, em lugares e atitudes difíceis e que precisam retornar ao caminho do bem. Por isso nós nos agradecemos, Pai, por estar conosco, olhar por nós sempre. Obrigado, Senhor, querida Mãe, amado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, agradecemos então essa participação de vocês. Nosso abraço também a Jovene de Paula, que também está conosco. E sim, agradecemos de coração, eu e Célia, um grande beijo para todos vocês, né? Aquele abraço, coração a coração. Aguardamos novamente segunda-feira para estarmos juntos para mais um pouco do Evangelho, Joana de Ângeles, falando de nós, para nós. E desejamos a vocês uma bela noite, um maravilhoso final de semana, com muita paz, amor, junto aos seus familiares, amigos e todos nós. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco em seus lares, esteja sempre conosco, que levemos esse amor e essa paz onde quer que formos, né? Que recebemos gratuitamente, vamos distribuir farta e gratuitamente. Fiquem todos muito bem, graças pela presença mais uma vez. Até segunda-feira e um maravilhoso final de semana para todos. Grande abraço e até segunda-feira. Tchau, tchau, minha gente. Um abraço.